Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. E hoje a gente vai conhecer as unidades padronizadas de medidas de superfície. Nas aulas anteriores a gente falou sobre medida de superfície, só que a gente não estava utilizando nenhuma unidade padronizada, como o quilômetro quadrado, como o metro quadrado, como centímetros quadrados. A gente estava utilizando quadradinhos, lembram? A gente contava a quantidade de quadradinhos e representava a unidade de medida da superfície. Agora a gente vai conhecer essas unidades que são padronizadas, que são padrão, que a gente utiliza para calcular essas unidades de superfície. Tá bom? Mas antes disso, a gente vai ver aqui esse exemplo, onde esse rapaz aqui, ele decidiu que ele queria comprar uma quantidade de carpete para cobrir o piso da sala da casa dele. Como ele tinha que dizer as medidas para o dono da loja, para poder comprar a quantidade de carpete, né, para poder cobrir a sua sala, ele utilizou como unidade de medida jornais. Ele cobriu toda a sua sala com jornais. Em seguida, pegou a quantidade de jornais, tá? E levou para a loja, para que o dono da loja fizesse as medições com os jornais e ele comprasse a quantidade de carpete que seria adequada para a sua sala. Vocês acham que a estratégia utilizada por esse rapaz, que é o Ronaldo, para informar esse vendedor, né, a quantidade de carpete pode funcionar? Será que pode funcionar essa estratégia de levar a quantidade de jornais que cabem dentro da sala de estar e lá da sala onde ele vai colocar o carpete para fazer a medição? Sim, né? Pode funcionar sim, né? Porque aí o vendedor vai se orientar pela quantidade de jornais e decidir a quantidade de carpete. Mas é conveniente esse modo de uso? Não é, né? Que seria mais simples e mais prático. Ele tirar as medições do comprimento e da largura dessa sala, não é isso? Ele medindo o comprimento e a largura da sala, ele levaria as medições para a loja e lá ficaria mais fácil para o vendedor poder determinar a quantidade que necessita para essa sala, não é isso? Isso mesmo, mas para isso, para que ele tirasse essas medições do comprimento e da largura dessa sala, é necessário utilizar as medidas padronizadas, as unidades de medidas de superfície padronizadas. E quem são essas unidades de superfície de medidas padronizadas? As unidades de medidas padronizadas, né, de superfície, são unidades como o centímetro quadrado, o metro quadrado e o quilômetro quadrado. Vamos ver aqui? Essa aqui são as unidades de medidas que eu posso utilizar para poder estar trabalhando unidades de medidas de superfície. São quem? Quilômetro quadrado, o hectômetro quadrado, o decâmetro quadrado, o metro quadrado, o decímetro quadrado, os centímetros quadrados e o milímetro quadrado. Dentre essas unidades de medidas padronizadas, as mais comumente utilizadas são o quilômetro quadrado, para uma região de área extensa, o metro quadrado é o mais comum, né? Que a gente utiliza no nosso dia a dia, é o mais comum. E temos também os centímetros quadrados, né? Então, esses aqui são os mais comuns: quilômetros quadrados, metros quadrados e centímetros quadrados. Isso não exclui os outros, né? Que são o hectômetros, o decâmetro, o decímetros e o milímetros quadrados. Não exclui esses outros, mas esses três aqui que a tia marcou são os que mais são utilizados. Quilômetros quadrados para unidade de extensão de área muito grande. O metro quadrado, ele fica ali no meio termo, nem muito grande, nem muito pequeno, né? E os centímetros quadrados para superfícies mais pequenas, né? Se eu quisesse determinar, por exemplo, a área de uma quadra de esportes, qual dessas três unidades aqui eu usaria? Eu usaria o quilômetro quadrado, eu utilizaria o metros quadrados ou eu utilizaria os centímetros quadrados? Como eu estou falando de uma quadra de esporte, então estou falando de tamanhos de medidas não tão grandes, mas também não tão pequenos, eu utilizaria o metros quadrados, né? Até porque são
O metro já é a unidade utilizada para poder fazer toda a medição da construção nessa quadra de esporte. Então, nada mais lógico que a nossa unidade de medida de área dessa quadra de esporte seria o metro quadrado, tá? Vamos ver aqui esse exemplo, tá? Na qual a gente pode utilizar os centímetros quadrados como uma unidade de medida de superfície, tá? Nós temos aqui esse quadro, tá? Esse quadro, podem observar que ele é composto por quadradinhos menores, né? Aqui ele tá formando aqui um retângulo, esse quadro, e ele é formado por quadradinhos aqui dentro, né? Como se fosse aqui nós temos aqui um desenho em forma de mosaico, né? Como vocês podem observar, que é um desenho em forma de mosaico. E cada unidade de medida aqui do lado do quadrado é 1 centímetro. Logo, a unidade de superfície de cada quadrado é 1 centímetro quadrado, ok? Tá aqui a informação aqui abaixo. Para me descobrir quantos centímetros quadrados esse mosaico tem, basta eu contar quantos quadradinhos eu tenho aqui no total, né? Quantas pecinhas quadradas eu vou ter. Eu vou ter 270, né? No caso é chamado de partilhas de vidro quadrada, tá? Nesse mosaico, tá? Então, eu vou ter o quê? 270 centímetros quadrados. Ah, tia, por que não utilizar o metro como unidade de medida nesse quadro? Porque ele é uma unidade de medida pequena, né? Então, não dá pra gente utilizar o metro, que a gente tem uma unidade de medida que ele é pequena. Agora, se fosse um quadro bem enorme, né, bem grande, a gente poderia até estar utilizando o metro. Mas aqui a gente pode observar que ele não é, só pela representação, ele não é tão grande, né? Então, a gente utiliza a unidade de medida menor, no caso, o centímetro é o mais adequado. Por que não o milímetro? Porque o milímetro já seria bem menor que os centímetros, então os centímetros aqui é o mais adequado. Como eu já falei para vocês anteriormente, o metro quadrado ele é utilizado para calcular a área de um quadrado cuja medida dos lados, né, tem que representar aqui 1 metro por cada lado, tá? Aqui a gente tá vendo aqui que o metro quadrado, cada lado desse quadrado aqui tem 1 metro, ó. Eu estou falando de 1 metro quadrado, logo a área dele vai ser de 1 metro quadrado, tá? E ele é utilizado para medidas não tão grandes, nem tão pequenas, tá? Ele é utilizado para expressar áreas maiores do que as medidas utilizadas para calcular a área de superfície em centímetros, como foi o caso do mosaico. Então, ele é utilizado, por exemplo, para medida de superfície de uma sala de aula, para uma quadra de esporte, para o quarto da nossa casa, para os cômodos da nossa casa, né? Então, o metro é já mais adequado para isso, para a cobertura de grama no quintal ou na parte da frente da área da nossa casa. Então, ele é utilizado mais para medidas um pouco maiores, né, em relação aos centímetros e menores em relação ao quilômetro, tá? Então, vamos ver aqui, ó, o quilômetro quadrado. Já o quilômetro quadrado, tá? Ele é utilizado já para medidas maiores, no caso, para expressar grandes áreas, tá? Como a extensão, como a área territorial, por exemplo, de um município, como a área territorial de uma cidade, como a área territorial da Amazônia, como a área que a gente tem um exemplo da área desmatada, tá? Da Amazônia. E aí ele pode representar, tá, em quilômetros essa área desmatada. Aí aqui a gente tem que a área desmatada de 2016 a julho de 2017 foi de 6.624 quilômetros quadrados, tá? Então, ele é utilizado como unidade de medida para superfícies maiores de determinadas regiões, de determinado lugar, de determinadas porções bem maiores. E a gente tem também, que eu não coloquei anteriormente, porque ele não é uma unidade padronizada nas medidas de comprimento, tá? Mas ele é uma unidade agrária, que é o hectare, tá? Então, nós temos as unidades agrárias. Essas unidades agrárias,
elas são utilizadas para medir as superfícies de áreas rurais, como sítios, chácaras, fazendas. Então, essas unidades agrárias, como o hectare e o are, elas são comuns mais nas áreas rurais, tá? São mais comum lá, o hectare, que é representado pela sigla HA, e o are, que é representado pela sigla A, tá? O are, ele é a área de um terreno em formato de um quadrado, com um lado medindo 10 metros, tá? Então, o are, ele é um terreno, né, no formato de um quadrado, com um lado medindo 10 metros. E o hectare, ele é equivalente a 100 ares, ou seja, a área de um terreno quadrado com um lado medindo 100 metros, tá? Então, o are representa um quadrado de 10 metros de lado e o hectare representa um quadrado com 100 metros de lado. Então, vamos ver aqui, ó. No hectare, gente, ó, todo esse quadradão aqui maior, estão vendo? Esse quadrado maior aqui representa todo o hectare, que eu tenho 1 hectare, que 1 hectare representa 100 metros quadrados, ó, ok? O are, ele vai ser essa partezinha aqui, ó, essa partezinha aqui bem menorzinha, bem pequenininha aqui no canto, estão vendo? Então, o are, aqui eu tenho um are, ele representa 10 metros quadrados, ou seja, cada lado desse quadrado tem 10 metros. Então, o hectare é essa porção maior e o are é essa porçãozinha aqui pequenininha, aqui menor, ok? 1 hectare equivale a 10 mil metros quadrados, tá? E é uma unidade agrária bastante utilizada nas unidades agrárias. Outra unidade bastante utilizada nas unidades agrárias é o alqueiro, né? Alqueire. Geralmente a gente conhece como alqueire, que é utilizado para meio de milho, feijão, né? Essas pessoas que trabalham, as pessoas que trabalham na agricultura, elas falam, né? Não é litros, tanto litros, elas falam alqueiro, né? Alqueiro, tantos alqueiros de milho, tantos alqueiros de feijão, que é uma outra unidade utilizada nas unidades agrárias na agricultura, ou seja, nas áreas rurais. Ok, meus amores? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar para ti, tá bom?